Podem sentar, queridos. Temos inúmeros exemplos de homens e de mulheres que alcançaram a sua bênção porque ousaram orar. Homens e mulheres que mudaram não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas, até de nações, porque ousaram a orar. Tiago diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Nós vimos Noé orando e a sua casa sendo salva. Nós vimos Moisés orando para ver a glória de Deus e Deus concedeu aquilo que ele pedia. Nós vimos Ana incansavelmente orando por um filho. Uma mulher que era estéril gerou um dos maiores profetas e juízes da nação de Israel, Samuel. Nós vimos o nosso próprio mestre não somente ensinando sobre oração, mas nós vimos nos evangelhos, ele levantando pelas madrugadas para orar. Nós vimos buscando um lugar solitário para buscar a presença do Pai. Nós o vimos despedindo as multidões, porque ele via a necessidade de orar. Alguém disse que a oração move o poder de Deus. A oração é que move o sobrenatural de Deus no nosso natural. E eu gostaria de hoje, com a igreja, meditar em uma outra personalidade, em um outro nome, de um homem que teve a sua vida completamente transformada. Teve o seu futuro, como diz os hispanos, que é uma história aqui hoje. Não, tem uma história da Cláudia, cadê a irmã Cláudia? Aí está. Teve o seu futuro cambiado, porque ele ousou orar. A oração e, vamos esquecer o texto, a oração, ela tem esse poder, irmãos, de trazer à existência os desejos do coração do justo. Vamos falar de um homem que prova a Deus interromper a lista de uma genealogia, porque esse homem, ele se tornou influente, ele se tornou mais ilustre da sua época, porque ele ousou orar a Deus. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estende os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Aleluia! Aleluia! E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. A oração tem poder, então, para mudar as circunstâncias. A oração tem poder para mudar o coração e o futuro de quem ora. Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto, esses dois versículos, fala de um homem descendente de Judá, cujo
nome chama Jabes. A sua história teve um outro rumo daquele que muitos apontavam sem sucesso. Um futuro sem muitas expectativas. Uma vida sem propósito. Um futuro incerto. Um menino que desde o dia do seu nascimento ficou marcado não no corpo, mas na sua alma, como causa de sofrimento, dor e tristeza. Porque o seu nome significa exatamente isso, sofrimento. Aquele que causa dor. A sua mãe, para recordar os momentos angustiantes, decorrido de um parto difícil, deu o nome então de Jabes. Porque com muitas dores o deu à luz. Este menino que deveria ser alegria. Aliás, Jesus disse, a mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Nesse caso, a mãe de Jabes preferiu perpetuar, recordar daquele dia, daquele momento, na própria existência do filho que nasceu. Em vez de ser um dia de alegria, ela preferiu recordar que foi um dia de dor, que foi um dia de tristeza, foi um dia de angústia. Porque o seu nome chama Jabes. Meu nome é Jabes. Toda vez que aquela mãe olhava para a sua criança, ela recordava o momento de dor que ela teve na hora do parto. Não aquela dor somente que Deus havia falado por causa da desobediência do homem à mulher, com dores terás filhos. Mas uma dor excessiva. Sabe-se por quê? Não se sabe-se por quê. Pode ser que havia pouca dilatação, que as contrações não eram suficientes. Não se sabe. O que se sabe é uma dor excessiva de tal maneira que ela quis perpetuar, recordar, gravar na sua memória que aquele dia foi um dia terrível. Talvez eu e você podemos nos identificar com Jabes, seja pelo seu passado ou seja pelos desejos do seu coração. Porém, este menino se tornou um homem. E a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. Porque ele decidiu não viver como a maioria dos seus contemporâneos. Ele decidiu não viver pela opinião alheia. Ele decidiu não viver o que os outros via através dele. Naquela cultura, querido, vocês já sabem disso. O nome era uma das coisas mais importantes. Porque o nome ligava possivelmente à missão de vida. O nome construía personalidade. Quando Deus chamou Abraão e quis mudar a história de Abrão, o que Deus fez? Mudou seu nome. Para quê? Abraão, por quê? Ele se tornaria pai de muitas nações. Ter o nome de Jabes, na escola chamar Jabes, na escola depois seria bullying. Mas esse menino foi lesionado na sua alma. Esse homem se tornou ilustre porque ele não queria viver a partir das opiniões alheias. Este homem, ele se tornou mais ilustre porque ele não queria viver num cárcere aprisionado no significado do seu próprio nome. Ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, porque ele aprendeu a dar
Aliás, ele é descendente de Judá. E Judá significa louvor. Quando Deus colocou na boca de Jacó para profetizar sobre os seus filhos, ele falou sobre Judá, que Judá seria um louvor na terra, que seus irmãos iriam louvá-lo. Não essa adoração, não essa reverência divina, louvá-lo no sentido de ele se tornar um exemplo de vida, um testemunho de vitória. Jabes, ele se tornou mais ilustre, porque aprendeu a louvar em todas as circunstâncias. Quantas vitórias são alcançadas pelo louvor? Quantas mudanças ocorrem em nosso coração por sermos agradecidos em todo o tempo? Ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, porque decidiu mudar o seu futuro orando. Ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos, porque ele mudou a sua história, orando, buscando o Deus de Israel. Ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, porque o seu passado não o impediria de buscar novas possibilidades para uma vida melhor. Ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, porque ele decidiu invocar não a qualquer Deus, mas o Deus de Israel. A história de Jabes, quando você lê a 1 Crônicas, eles param a narração de 500 nomes para citar e para detalhar quem foi Jabes. Jabes viveu inserido uma história da mais obscura de Israel. Os estudiosos veem a história de Jabes dentro da história da apostasia revelada em Juízes. Enquanto seus irmãos se inclinavam a outros deuses, enquanto seus irmãos se afastavam do Deus de Israel, Jabes buscava a Deus de Israel, ao Deus de Israel. Não simplesmente, eu penso que na memória de Jabes não estava simplesmente buscando Deus da nação de Israel, mas o Deus de Israel, que ele chamava Jacó, suplantador, enganador. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história, como o Senhor mudou a história de Jacó no vale de Jaboque. Senhor, eu quero que tu me abençoes com as bênçãos do alto, como o Senhor abençoou a Jacó. A diferença do nosso Deus dos outros deuses é que Deus, o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. A diferença do nosso Deus dos outros deuses, que o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, faz proezas. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de impossibilidades. O nosso Deus é aquele que dá vista aos cegos, levanta o paralítico. O nosso Deus, o Deus de Israel, é que multiplica o nosso pão. O nosso Deus, o Deus de Israel, é aquele que ressuscita mortos. Aleluia! 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 Ele decidiu, diante de tanta apostasia, se dobrar diante desse Deus, o Deus de Israel. Aquele Deus que é capaz de mudar a sua história hoje. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus que não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus de Israel, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso que nós somos o templo desse Deus. Porque nós não nascemos da evolução. Que nos fez, que nos deu um corpo, uma alma e um espírito.
entender. Nós somos essa casa onde o Senhor habita. O Deus de Israel, Ele honra aqueles que o honram. 4 pedidos Jabes fez para que sua vida fosse mudada. E pode ser esses 4 pedidos que você pode fazer nesta manhã. O primeiro pedido que ele faz, eu gosto desse louvor. A outra tradução diz, Oxalá que me abençoes. Esse Senhor está carregado, irmãos, de emoção. Esse Senhor está carregado de um suspiro da alma. Esse Senhor está dizendo, Senhor, ao meu redor eu não estou vendo muita coisa, mas, ó Senhor, me abençoa. Muda a minha história. Me abençoes. Essa palavra tem 2 conotações. Ela significa parar. Senhor, me abençoe, me faça próspero. Senhor, me enriqueça. Senhor, me faça fértil. Senhor, me faça grande. Mas também tem outra conotação de se ajoelhar. Alguém que se ajoelha diante de alguém para receber algo de grande valor. Já se ajoelhava diante de Deus e dizia, ó Senhor, me abençoe. Ó Senhor, muda minha história. Ó Senhor, me faça próspero nessa terra. Senhor, eu me prostro diante de Ti para que o Senhor mude a minha história. Eu não quero viver na sombra do meu próprio nome que me faz recordar a dor. Não quero viver sem expectativa, sem esperança. Eu não quero viver na sombra e nem assombrado do passado de dor. Um passado que me aterroriza. Um passado que me faz sentir que eu não vou alcançar, que eu não vou ser um vencedor. Sinto que Deus está falando com alguém, está falando? Senhor, me dê uma vida abundante. Acrescenta à minha vida grandes bênçãos, para que eu me torne que tu disseste a Abraão. Se tu uma bênção. Me abençoe com as promessas da aliança falada aos meus antepassados, que eu serei bendito na minha cidade, que serei bendito no meu trabalho, que o Senhor dará abundância de toda sorte de bênção do alto de cima. Senhor, me dê, Senhor, a promessa que eu serei por cabeça e não por cauda. Como que dizendo, Senhor, eu não quero viver na escravidão do meu passado. Me liberta do meu passado de dor, de sofrimento. Me coloque, Senhor, por cabeça sobre o meu passado. Que eu não fique prisioneiro de fatos ocorridos, talvez, no passado não tão distante. Que insiste te prender e te roubar tudo aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Ó Senhor, que me abençoes. É mais ou menos o que Pedro disse. Humilhai-vos, ajoelhai-vos, prostrai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo, vos exalte. É a mesma
me exalte, me tirando, me libertando de tudo aquilo que me aprisiona. A segunda coisa que já nos pediu é que diz: alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. Alargue a minha visão. Jabes não se acomodou e nem se incomodou em pedir prosperidade a Deus. Vou repetir. Ele não se acomodou e nem se incomodou em pedir prosperidade a Deus. Porque ele não se contentou com o que havia recebido na distribuição das terras de Canaã. Jabes era um homem que queria romper com seus próprios limites. Jabes era um homem que ainda havia espaço para outras conquistas. Jabes estava dizendo: me faça grande, me faça numeroso, multiplique as minhas possessões. Um homem que faz uma oração desta para ser abençoado grandemente, ele conhece o caminho da grandeza. Um homem que faz uma oração desta, como já estava orando, pedindo riqueza, prosperidade, influência, ele sabia o caminho da grandeza. É que dando é que se recebe. Ele conhecia o caminho e a responsabilidade de ser abençoado. Ser abençoado traz consigo muitas responsabilidades. Ele conhecia a responsabilidade do que ser abençoado. Quando ele disse: Senhor, faz de mim como tu quiser, para você ser uma bênção. Faz de mim uma bênção para que eu possa abençoar outros. Já tinha essa consciência, nesse desejo de querer ser abençoado. Não era para viver para si mesmo, porque ele, sendo abençoado, ele poderia abençoar outros. Eu acho interessante, nas nossas conversas de mesa, sempre o dinheiro vem à tona. E sempre nós falamos aquilo que nós vimos, os pontos. Eu acho interessante, muitas vezes, que a gente está sempre esperando ficar rico para que nós possamos abençoar outros. Me desculpe falar, você não vai ficar rico. Se você não sabe dar, se você não sabe ser generoso nas finanças que você se encontra hoje, com as possessões que você se encontra hoje, você não vai conseguir ser generoso tendo mais. É um princípio bíblico e espiritual. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Já tinha essa consciência. Senhor, alarga a minha visão, amplia minhas terras, porque eu quero abençoar outros. E essa deve ser a visão da igreja de Cristo. Essa deve ser a visão de cada membro desta igreja. Que na sua prosperidade você pode abençoar outros, como tem sido feito durante este ano de 2014. Se temos feito algo no Moçambique, se temos feito algo ali no Brasil, se temos alcançado alguma coisa, é porque o Senhor tem nos ensinado a ser generosos. E prepara-te! Se assim você tem essa consciência e essa responsabilidade, Deus irá sim entregar riqueza nas suas mãos. Ai não, começou esse pastor agora falando sobre a teologia, não estou falando. Quem me convence que ter coisas terrenas, ter possessões terrenas, não é ser espiritual. Não necessariamente as coisas terrenas são da terra. Não vai entender. Quando você tem a consciência que Deus está te entregando, Deus está entregando aqui
conceito que na sua prosperidade você pode abençoar outros. Conversando com um dos irmãos que Deus tem abençoado, e ele também mexeu com o meu coração. Ele falou assim: pastor, quando você souber de alguém que está precisando, me deixa saber, porque eu quero também compartilhar. Isso é ter consciência, irmãos, que Deus está pondo na sua mão para que você possa abençoar outros. Sim ou não, irmão? Eu não vou mais dissertar sobre isso. Alarga, Isaías 54:2 diz: alarga o espaço da tua tenda, estende um pouco a cortina da tua habitação. Não receba em nome de Jesus. Alonga as tuas portas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará desenvolver a cidade das coladas. Eu profetizo no ano 2015, cheio de bênção para a sua vida, que você transborde tanto para a direita como para a esquerda, que você seja abençoado com as bênçãos de cima e com as bênçãos de baixo, porque assim o Deus de Israel falou. Aleluia! 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 O Senhor está largando a nossa visão. Que seja o terceiro pedido de Jabes. Que seja comigo a tua mão. E Jabes estava orando: Senhor, eu sei, Senhor, eu sei que eu posso ser abençoado. Só sei que eu posso ser abençoado se tua mão me fortalecer. Senhor, eu só posso ter uma vida abundante se eu tiver o teu favor. Só posso conquistar, alcançar o que me foi prometido se o Senhor me guardar. Senhor, eu posso romper os meus limites. Só posso sair daquilo que me faz sentir fraco se a tua mão me fortalecer e me proteger contra os meus inimigos. Aqui, alargar as terras, na verdade, muitas vezes, as tribos teriam que entrar em guerra para expulsar os amorreus, os jebuseus. E a Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, eles não expulsaram completamente todos estes povos. É tão interessante, irmãos, que quando nós vamos conquistando os inimigos que habitam dentro de nós, nós vamos avançando mais e mais para aquilo que Deus nos tem preparado. Quando nós vencemos o medo, quando nós vencemos a incredulidade, você vai construindo cada dia mais as promessas que Deus tem feito para você. Que a tua mão me proteja, que quando eu sair, o Senhor me guarde. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Conta-se uma história de um homem que foi passear com seu filho e decidiram subir um alto morro para ver uma paisagem. O menino, todo animado, queria mostrar ao pai que era muito forte. E quando ele subia por essa montanha, cada vez mais, o caminho ficava mais difícil. Porém, o menino não desistia. E o pai falava para o menino: filho, descansa um pouco. Relax. O menino dizia ao pai: pai, não precisa. Pai, eu sou forte. Enquanto esse menino subia a essa montanha para ver essa paisagem linda, bela, em um certo momento ele cai entre espinhos e fica ferido e fica envergonhado do pai.
porque dizias forte o suficiente para alcançar o topo daquela montanha. O pai então corre para o menino, tira os seus espinhos, seca as suas lágrimas. E o pai disse: eu te amo, filho. Eu cuido de você. Eu vou subir esta montanha com você até que você chegue ao topo dessa montanha. E você contemple a paisagem. O que Deus estava dizendo é que nesta vontade de conquistar, Ele não nos deixa só. Nessa vontade de crescer, o caminho vai ficando mais difícil. Talvez você caiu, está entre os espinhos. Mas nesta manhã o Pai tira tudo aquilo que fere. O Pai nesta manhã seca as suas lágrimas e diz a você: eu vou contigo, subindo esta montanha, até que você receba e alcance o que eu tenho para você. O quarto pedido que Jabes fez é que me preserve do mal. Me abençoes, alarga a minha fronteira, que a tua mão esteja comigo, a tua mão esteja comigo, e me preserve do mal. Senhor, eu tenho desejo de ser abençoado. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero conquistar. Mas, Senhor, que eu não caia em tentação, mas livre-me do mal. Você deve estar recordando a Jesus quando ensinou os seus discípulos: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal, Senhor, de esquecer do bem que o Senhor só me faz. Já está orando: Senhor, livra-me do mal, não só fora de mim. Livra-me do mal, não só fora de mim. Do inimigo que se levanta contra mim. Do inimigo que me espreita buscando oportunidade para me fazer mal. Senhor, livra-me dos homens perversos. Senhor, livra-me dos homens sanguinários. Livra-me dos homens de lábios fraudulentos, mentirosos. Daqueles que armam as suas armadilhas para me prender. Senhor, livra-me de cair em tentação. Ele também está pedindo: Senhor, preserve-me e preserva-me do mal. Não só fora de mim, mas também dentro de mim. Me preserve do mal que habita em mim. Que eu não use da baixeza, que eu não use do engano, que eu não use da mentira para alcançar o que tanto desejo. Que eu não venha pagar o mal com o mal. Que eu pague a desonra com a honra. Que eu pague a ofensa com o perdão. Livre-me do mal de eu pisar em outros. Livre-me do mal de depreciar os outros para que eu seja louvado. Livre-me desse mal que habita em mim. Você sabe disso? Devendo do mal já pensa no diabo, né? Livre-me do mal que está dentro de mim. De não pagar o mal com o mal. Não me deixe vencer. Não me deixe vencer pelo mal. Mas que eu sempre possa procurar as coisas honestas. Que te dão valor, Deus. Que traga boa fama ao teu nome. Que eu me livre, não me deixe vencer do mal, mas que eu venha viver uma vida pura, uma vida justa e verdadeira. Livra-me do mal, como tu livraste José, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando passou, se não me engano, 13 anos em
quando aqueles que o fizeram mal a José, os seus próprios irmãos, se revelou, todos eles ficaram aterrorizados que José ia pagar com a mesma moeda. Vocês vão morrer de fome agora. Vocês me jogaram no buraco. Depois eu me vendi e fiquei preso por conta de vocês. Não foi isso que José fez. Chamou os irmãos, abraçou os irmãos e disse: fala com meu pai. Fala com meu pai que eu estou vivo. Que tudo fala, e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Me preserve do mal que habita em mim. Que as minhas fronteiras se alarguem. Que eu seja abençoado. Não me trazendo aflição e nem causando aflição àqueles que me rodeiam. Alarga as minhas fronteiras. Mas se nessa vontade de crescer, eu não trago aflição a mim nem minha casa. Eu não trago aflição a mim e nem minha casa e nem aqueles que me rodeiam. Senhor, me preserve do mal. Porque a palavra do Senhor diz, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E a Bíblia diz que Deus, olha querido, como profunda isso, Deus concedeu a Jabes o que lhe tinha pedido. Qual é o seu pedido nesta manhã? Qual é o seu pedido para 2015? Jesus disse: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jabes recebeu tudo que havia pedido, porque Deus não somente ouviu a sua oração, mas Deus sondou o seu coração. Jabes pôde fazer estes pedidos, porque as motivações do seu coração eram retas, puras e sinceras. Jesus disse, a palavra do Senhor diz: agrada-te, faça do Senhor a sua melhor porção nessa terra. Faça do Senhor primazia, prioridade na sua vida espiritual. E a Bíblia diz que Ele satisfará o desejo do teu coração. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus.